Agora a gente vai falar um pouco sobre história regional. José da Assunção Barros, doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense, afirma que a interdisciplinaridade entre história e geografia é estabelecida, entre outros aspectos, por meio de conceitos como região, em uma das suas formas mais elementares. O espaço pode ser abordado como uma área indeterminada que existe previamente na materialidade física. Foi a partir dessa noção fundadora que, já na geografia tradicional, tiveram início outras categorias de região. Noções estas, das quais logo os historiadores e outros cientistas sociais começaram a se apropriar. Em nosso país, os estudos regionais de história proliferaram, sobretudo a partir das décadas de 70 e 80. Suas maiores expressões ocorreram com mais intensidade no campo da história agrária e da história política. Esses estudos continham, por pressupostos metodológicos, a pesquisa empírica, quase sempre ancorada sobre um número expressivo de fontes seriadas, a qual só era possível ser realizado através de um recorte espacial regional bem específico. Além do mais, a história regional oferecia o quê? A possibilidade de comparação entre diferentes situações históricas, contribuindo para a produção de uma síntese a nível macroespacial, uma vez que cada região não poderia ser vista deslocada do todo em que se encontrava inserida. O recorte regional permitiu o esgotamento das fontes disponíveis para a pesquisa, garantindo a veracidade dos resultados. A homogeneidade das fontes seria outro elemento que facilitaria decorrente dos estudos regionais. Para Marcos Silva, um dos pesquisadores que se dedicou a explicar os fundamentos da história regional, o regional é um recorte e não uma forma de escrever história. Esse autor entende a região como um universo de práticas vivenciadas pelos diversos grupos humanos que nela se inserem, o qual engloba desde o relevo, as relações humanas, a família, as condições de sobrevivência, até os aspectos culturais, a comunidade, entre outros. A partir dessa definição, pode-se pensar em extrapolar os limites e as fronteiras de ordem administrativa política, que em geral costumam delimitar uma região. Assim sendo, o regional torna-se um conjugado de identidades não vinculado necessariamente aos limites formais, físicos estabelecidos. O que você vai ver mais adiante. Corroborando, no sentido de entender o termo história regional, Westphalen, Apud e Fragomeni questionam o seguinte: limitar o campo de estudo é, porventura, diminuir a história? Reduz seu objetivo para melhor atingi-lo, não seria mais eficaz e produtivo? A autora segue na mesma linha da maioria dos autores que tratam da questão, ou seja, considera a história regional uma metodologia, uma estratégia operacional. Diz também que a expansão dos estudos de história regional já é objeto de análise desde o século XVIII, quando a vida era muito mais marcada pela região do que pela nação. No entanto, a Fragomeni alerta que a história regional enfrenta uma série de dificuldades para sua pesquisa, que passam desde as dificuldades em fontes documentais até a escassez de bibliografias adequadas, visto que grande parte desse acervo, que poderia ser usado, muitas vezes se encontra em mãos de particulares, o que torna inacessível e atrapalha o acesso ao material, ocasionando para o historiador um árduo trabalho de garimpagem. Assunto que veremos mais para frente no nosso caderno de estudos. Nas últimas décadas, o campo historiográfico brasileiro vem abandonando as abordagens nacionais gerais e se dedicando mais às abordagens regionais e temáticas. Ana Luísa Sete aponta alguns fatores para a maior recorrência desses estudos. O primeiro está ligado ao esgotamento das macroabordagens, das volumosas sínteses, as quais se mostram insuficientes para entender questões mais particularizadas. O exemplo disso que é a diminuição cada vez maior daqueles títulos de obras sobre história do Brasil, enfocando grandes períodos e espaços geográficos. O segundo acontece em função da instalação e ampliação de cursos de pós-graduação em todo o país, e pelo fato dos mesmos fomentarem a formação de uma geração de novos pesquisadores dotados de embasamento científico-teórico e comprometido com temas locais mais próximos das suas realidades. E terceiro, a ocorrência de transformações recentes da história brasileira
que mudaram fortemente a organização espacial do país, com destaque para as regiões norte e centro-oeste, provocando um reordenamento da relação entre as demais regiões brasileiras e, por conseguinte, um olhar para essas regiões antes esquecidas. Quarto, a questão da modificação de concepção sobre o conceito de região. Sobre esse ponto, faremos a seguir uma sucinta retrospectiva histórica com a intenção de polemizar esse entendimento e oportunizar a constatação das alterações de sentido sofridos pelo tempo, né, através do tempo. Do termo, né, através do tempo, desculpa. Aqui cabe fazer um parêntese. Mesmo com o aumento significativo que atualmente vem ocorrendo dos estudos sobre história regional, apontados pelos fatores anteriormente elencados, essa abordagem ainda tem desafios a serem superados, e um deles está relacionado ao quê? A vencer preconceitos, pois muitas vezes ela é tida como uma história menor, sem alcance do todo. Queremos deixar claro justamente o contrário, pois quando nos referimos à história regional, estamos ressaltando a necessidade de pesquisar espaços e contextos em que muitos casos ficam esquecidos, isso é, valoriza geralmente os aspectos da história nacional ou temas já consagrados, sem dar destaque para a história regional. Aguinaldo de Souza Barbosa alega que ainda, lá nos anos 80, o surgimento e ampliação da produção de estudos históricos regionais tem contribuído enormemente para quê? Para o desenvolvimento de um conhecimento histórico que vislumbrasse as experiências das mais diversas localidades brasileiras, abrindo espaço na academia para a emergência de uma modalidade de história escrita a partir da realidade particular, menor. E esse tipo de história ainda é encarado com um certo incômodo na universidade, sob a mira de olhares desconfiados.